Então, essa questão é do vestibular da Unicamp 2022. Seguinte, ele quer saber, então, calcule, né? Então, f de g de menos 1 menos g de f de 1, vale. E ele deu as figuras abaixo, respectivamente, os gráficos das funções. Eu tenho um gráfico da função y igual a f de x e y igual a g de x. Então, o que acontece? Ele não nos deu a equação dessas funções, ele nos deu os gráficos dessas funções, certo? É só fazendo um pequeno lembrete aqui. Função, na verdade, representa, então, como que dois domínios vão se relacionar entre si. Como assim? De maneira bem simplificada aqui. Vamos imaginar, por exemplo, porque tá... Vamos pegar um espessor aqui um pouco menor, né? Aqui, por exemplo, o seguinte. Vamos imaginar essa relação aqui. Y e aqui seria o x, certo? Eu estou dizendo o seguinte, que y é igual a uma f de x, ou seja, y é a função de f de x, ok? E eu ainda estou dizendo que isso aqui é igual a quanto? É igual a x. Isso quer dizer que aqui, ó, aqui é 1, né? Aqui também vai ser quanto? Aqui vai ser 1. Aqui 2, 3, 4, se aqui for 4, aqui também vai ser, por exemplo, 4. Aqui também vai ser 4. Tá um pouco fora de escala, né? Tá um pouco ruim, mas é assim, certo? Aqui no caso eu teria o domínio seria, aqui o domínio, né? Seriam os reais, também o domínio também os reais, e a minha imagem, o contradomínio também seria nos reais, e a minha imagem seria o correspondente. Então, por exemplo, se eu tiver os números 1, 2, 3, 4, isso aqui pode ser qualquer número dos reais. Aqui eu poderia dar o seguinte, poderia dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, por aí vai. Mas acontece que a minha função fala que 1 aqui corresponde a 1 aqui, 2 aqui, e assim sucessivamente, certo? E assim vai. Porque nesse caso, y, né, é igual a x. Então, tudo bem. Tudo bem, aqui nós vamos ter que fazer essa análise gráfica, né? Ou seja, é muito interessante que nós saibamos, então, encontrar o domínio das funções aqui que ele tá nos apresentando, certo? Então, primeiro, vamos fazer para esse gráfico aqui, y, né, que é minha f de x, aqui que eu não sei, e aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui primeiro, vamos colocar o x e aqui vai ser minha f de x, certo? Se o x, nesse caso aqui, se o x, por exemplo, for menos 3, quanto que é minha f de x, né, seria a f de menos 3, que olhando o gráfico, quando x é menos 3, a f é quanto? Esse aqui, é 0. Vamos de novo. E quando, né, olhando o gráfico aqui também, quando x for 0, minha f de 0 é quanto? É 1, certo? Quando o x for 1, aqui f de 1 é 0. E quando o x for 3, f de 3 é 0, certo? É 0. Isso aqui a gente conclui como? Analisando e observando o gráfico, certo? Analisando e observando esse gráfico. Então, nós achamos essas relações. Fazendo o mesmo, então, no gráfico abaixo, nós encontramos, então, que aqui é x, aqui seria uma g de x, certo? Então, fazendo o mesmo, mas no gráfico abaixo, a gente encontra assim. Vamos fazer destacar somente nos pontos, como nós fizemos no anterior, os pontos assim bem claros, entende? Bem claros. Quando x, então, for 0, a minha y aqui seria o y de 0, que seria esse ponto aqui, olha, x é 0, y então é quanto? Que é o gráfico, seria menos 2, certo? Menos 2. E ele pergunta o seguinte, quanto que é a g f da g de menos 1? Ou seja, quando x for menos 1 aqui, quanto que vai valer então? Quando x for menos 1 aqui, olha só, tá aqui nesse ponto, né? Quando x for menos 1, olha só, tá bem aqui. Então, a g de menos 1 vai me dar quanto? A g de menos 1 é menos 1, certo? A g de menos 1 é menos 1. Por que eu sei isso? Vamos voltar aqui de novo, olha só. Nós tiramos desse ponto aqui. Quando o x é menos 1, olha só, a g está onde? Encontra aqui. E é justamente por isso, então. Quando o x é menos 1, é isso. Outro que ele deu, então, ele quer saber o que? A f de 1. F de 1 está aqui. Ou seja, o que ele está me perguntando? Então, quando ele fala assim, f, né, da g de menos 1, certo? Quanto que vale isso aqui? Vamos fazer por partes. Isso aqui é a mesma coisa que escrever quanto? Quanto que é a f de menos 1? Por quê?
a g de menos 1 é menos 1, né? Então, a f, ou seja, f menos 1. Quando aqui é menos 1, quando x é menos 1, aqui, é isso que ele quer saber, né? Então, vamos analisar aqui. Quando aqui, no caso da f, a gente não tinha feito com menos 1. Mas quando esse x aqui, então, vale menos 1, né? Aqui é quanto? Olha, bem nesse ponto aqui, olha só. É 2. E dá para pegar de forma clara também. 2. Certo? Então, aqui é 2. Aqui, então, a g, ele perguntou assim, quanto que é a g, então, da f de 1, né? G da f de 1, isso aqui a gente fez. Quando aqui é 1, vamos fazer um traço aqui só para não confundir aqui. Então, quando isso aqui é 1, ele quer saber, então, a g de 0, certo? Quanto que vale a g quando x for 0? É quanto? Menos 2. Menos 2, certo? Menos 2, certo? Então, eu vou apagar isso aqui, né? Vamos reescrever, então, o que ele está pedindo. Aqui, analisando isso aqui, a gente analisou lá os pontos do gráfico, né? Pegando lá, então, ele quer saber o seguinte. Então, quanto que é a f, né? A f da g de menos 1 menos a g da f1. Isso aqui. F, quando g é menos 1, é a mesma coisa que escrever f de menos 1, né? Menos g, aqui também é 0, que a gente já fez, né? Fizemos aqui embaixo. F de menos 1, então, é quanto? 2. Menos, quanto que é g de 0? É menos 2. Então, seria menos 2. Então, isso aqui, vamos inverter o sinal, que seria 2 mais 2. Então, isso aqui é igual a 4. Por isso que a resposta é a letra E. Letra D de dado. Certinho?